para quem leva a academia a sério, o treino de corpo inteiro, o famoso full body, muitas vezes é visto quase como uma rodinha de treinamento da musculação, né? Sim, é tido como uma fase inicial. Exato, quase um rito de passagem para iniciantes. É algo a ser abandonado assim que a pessoa, evolui para o verdadeiro treino de hipertrofia. Que seria aquele treino clássico dividido por grupos musculares. Isso, inabalável split de segunda a sexta. Mas olha, há uma inversão completa dessa lógica ganhando muita força ultimamente. E, na nossa análise de hoje, nós vamos cruzar a biologia celular com as metodologias mais brutais de treinadores lendários. Nomes de peso como Dante Trudel e o Dr. Scott Stevenson. Com certeza. Vamos entender por que treinar o corpo todo com uma precisão cirúrgica pode simplesmente esmagar os resultados do treino dividido tradicional. Então, vamos desempacotar isso. O argumento central deste nosso mergulho profundo é que o full body não só é viável para praticantes avançados, como é o caminho mais rápido para a hipertrofia. E o que é fascinante aqui é que essa discussão abandona completamente, aqueles dogmas de vestiário e o achismo das academias. Quando observamos o trabalho dessas mentes brilhantes, percebemos que eles não estão nem aí para tradições. Nem um pouco. Eles estão focados na matemática pura, na quebra metódica do mito de que treinar o corpo todo repetidamente impede a recuperação. E a base de toda essa abordagem é, na verdade, a biologia celular. E é justamente na biologia celular que a intuição de muita gente falha, né? Porque assim, à primeira vista, faz todo sentido destruir o peitoral na segunda-feira e deixar ele lá, descansando até a próxima segunda. Claro, a velha máxima de que o músculo cresce no descanso. Exatamente. Mas para entender por que essa lógica do modelo clássico pode ser um imenso tiro no pé, a gente precisa olhar muito de perto para o relógio interno do crescimento muscular. Sendo muito honesta, a biologia conta uma história bem diferente. Conta mesmo. Porque o gatilho principal da hipertrofia é um processo chamado síntese de proteína muscular. Quando o indivíduo natural realiza um treino intenso, ocorre um pico nessa síntese. É como se a fábrica do corpo ligasse todas as máquinas ao mesmo tempo. Todas trabalhando a todo vapor. Isso. E o detalhe crucial é o tempo de funcionamento dessa fábrica. A síntese atinge o seu auge ali entre 24 e 48 horas após o estímulo. E, de forma implacável, ao redor da marca de 72 horas, essa taxa volta exatamente à sua linha de base. Ou seja, a janela anabólica simplesmente se fecha. Se fecha completamente. O período real onde o tecido está sendo construído acaba. Caramba, e é aí que entra a matemática brutal dessa metodologia. Vamos pegar aquele split clássico que a gente mencionou. Segunda-feira é o dia do peito. A pessoa faz o treino, a síntese proteica dispara. Vai lá no teto. O corpo trabalha freneticamente, construindo o tecido na terça-feira, aí continua um pouco na quarta, e talvez ainda haja um resquíciozinho na quinta. Mas, e depois? O que acontece com a musculatura do peitoral na sexta, no sábado e no domingo? Acontece um silêncio biológico absoluto. Silêncio total. Sim, o músculo entra em um estado de manutenção. Olha, não há degradação se a dieta estiver correta, claro, mas certamente não há construção. Fica-se num limbo, apenas aguardando a distante próxima segunda-feira para receber um novo estímulo. Para religar as máquinas. E fazendo as contas para um ano inteiro, isso é chocante. O modelo clássico oferece exatas 52 oportunidades de crescimento para cada grupo muscular. Apenas 52 vezes no ano? Apenas 52 dias no ano em que a chave do crescimento é girada. Agora, contrastando isso com a metodologia do full body em dias alternados, tipo segunda, quarta, sexta, domingo, terça, a diferença é assustadora. A matemática muda completamente de figura. Gigantesca é que em cada uma dessas 182 idas à academia, todos os grupos musculares recebem o gatilho. O peito, as costas, pernas, braços, tudo. É um salto monumental em termos de eficiência fisiológica, né? De 52 chances, passa-se para 182 oportunidades reais de hipertrofia. É mais que o triplo. Exatamente.
A lógica é manter o sistema em um estado de renovação anabólica praticamente constante, sem aquelas quedas bruscas e os longos dias de inatividade que marcam o treinamento dividido. Sabe uma analogia médica maravilhosa que a nossa fonte traz para visualizar isso? Qual? É a exata diferença entre tomar um medicamento de ação prolongada, numa dose absurdamente alta, uma vez por semana, rezando para que o efeito no organismo dure 7 dias, contra administrar uma dose menor, porém na frequência clinicamente perfeita. Essa comparação é perfeita. Né? Essa segunda abordagem mantém o princípio ativo no sangue o tempo todo. O corpo nunca sai do estado de reparação. Mas, assim, sendo muito honesta e fazendo o papel de advogada do diabo agora... Pode falar. Qualquer praticante experiente que acompanha a gente vai ouvir isso e detectar um problema lógico gigantesco. Fazer 182 treinos de corpo inteiro por ano, agachando pesado, puxando ferro no limite, soa como uma receita garantida para fritar o sistema nervoso central em menos de um mês. Como é possível não entrar em colapso? Olha, essa é a objeção mais comum, e com toda a razão. A alta frequência é fatal se for executada com a mentalidade do treino tradicional. É impossível ir à academia 3 ou 4 vezes na semana e fazer 5 séries até a falha para cada músculo do corpo inteiro. A sobrevivência nesse método exige precisão absoluta, que se apoia em 3 pilares inegociáveis. Ok, vamos ao primeiro pilar, então. O primeiro pilar é um verdadeiro choque de realidade para a velha guarda. A exigência é de apenas uma única série de trabalho efetiva por exercício. Espera aí, apenas uma série? Uma só. Nossa, normalmente a regra de ouro na musculação sempre foi prescrever 3 ou 4 séries, às vezes até mais, né? Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a metodologia ataca frontalmente aquela ilusão do quanto mais melhor. Exatamente. Porque existe um conceito na fisiologia chamado junk volume, ou lixo metabólico. Lixo metabólico. Sim. Depois que as unidades motoras de um músculo já foram totalmente recrutadas e fadigadas naquela primeira série, levada até a falha concêntrica técnica, continuar fazendo mais séries não sinaliza mais hipertrofia. O corpo já entendeu a mensagem. O corpo já captou. Fazer a segunda, terceira e a quarta série só gera um dano sistêmico absurdo, que o organismo simplesmente não consegue reparar a tempo. É a diferença, como o material cita, entre usar um bisturi ou uma marreta. Uau, um bisturi contra uma marreta. Isso. Uma série única e perfeita é um corte cirúrgico que estimula o músculo sem destruir a capacidade de recuperação. Já as várias séries são como bater com uma marreta. Causa muita dor, muito inchaço, mas zero retorno extra em tecido novo. Essa metáfora do bisturi é fantástica. E para que essa única série tenha o poder de um bisturi, é imprescindível adotar o segundo pilar dessa metodologia, que é o diário de treino, o famoso logbook. Logbook é a âncora de tudo. Essa é a bússola de todo o progresso, né? Sem isso, a pessoa está apenas suando sem propósito na academia. O método exige que o treino seja documentado e, mais importante, superado. Transforma a academia num laboratório matemático mesmo. Um laboratório prático. Se a anotação lá da semana passada diz que no supino inclinado foram usados halteres de 36 quilos para 9 repetições, a missão de hoje não é chegar lá e sentir o peito queimar, ou buscar aquele pump visual. Não tem nada de feeling. Nada. A missão cósmica do dia é fazer 10 repetições com os mesmos 36 quilos ou subir para 38 quilos e buscar 7 repetições. A transpiração aleatória dá lugar à progressão puramente quantificável. E é aqui que o terceiro pilar entra em cena para evitar desastre, certo? Porque de nada serve bater recordes no caderno se a qualidade do movimento for completamente destruída no processo. Com certeza. A padronização inegociável da execução é a lei maior aqui. É a famosa progressão de ego, né? Existe aquela clássica situação em toda academia. Alguém resolve que vai bater um recorde na rosca direta. Aí, em vez de usar apenas o bíceps, a pessoa transforma o movimento num ritual quase de exorcismo. Joga as costas para trás. Balança a coluna inteira, dobra os joelhos para usar o impulso. No caderno, o peso subiu, beleza? Mas na realidade, o músculo-alvo fez menos força do que antes. E esse é o pior dos mundos. Fisicamente falando, quando a postura quebra,
A tensão mecânica, que deveria sinalizar o crescimento no músculo desejado, é imediatamente transferida para os tendões, para os ligamentos e outras musculaturas auxiliares. É um perigo gigante de lesão. Total. É por isso que a regra é implacável. Se a forma não for idêntica à da sessão anterior, o registro no caderno é inválido. A progressão de carga só é real se o músculo, e apenas ele, for o responsável pelo trabalho extra. Então, recapitulando, uma série única feita como um bisturi, um caderno que dita a meta numérica e uma técnica imaculada. A lógica cristalina. Mas olha, ainda sobra aquela questão do colapso do sistema nervoso que a gente falou. Sim, o cansaço neural. Mesmo com uma única série, treinar as pernas e as costas até a falha, dia sim, dia não, cobra um preço alto do organismo. O corpo não é uma máquina linear, né? Se conectarmos isso a um panorama maior, veremos que os criadores dessas abordagens entenderam perfeitamente essa limitação biológica. Eles sabiam que bater na mesma tecla de intensidade neural máxima o tempo todo leva ao overtraining, ao excesso de treino. E qual foi a saída deles? A solução elegante para isso é a ondulação das cargas. Isso divide os dias de treino entre sessões pesadas e sessões leves. É um erro profundo achar que a exigência é sempre a mesma em todo o treino. Ah, entendi. E como funciona essa engenharia por trás da ondulação na prática? A sessão pesada é fácil de imaginar. Grandes movimentos compostos, agachamentos, desenvolvimentos, barra fixa, e o foco fica ali entre 6 e 10 repetições, certo? Exatamente. O alvo do dia pesado é desafiar o sistema nervoso central, gerar uma tensão mecânica brutal e recrutar ao máximo as fibras musculares de contração rápida. Que são aquelas com maior potencial de crescimento. Isso. É o dia de ficar mais forte pura e simplesmente. Mas e a sessão leve? Porque a própria metodologia faz questão de alertar para a galera que leve não significa dia de folga ou passeio no parque. O que exatamente está acontecendo no músculo num dia leve de full body? No dia leve, o objetivo muda completamente. Em vez de mover toneladas e focar na carga máxima, as repetições sobem substancialmente, para algo entre 15, 25 ou até mais, dependendo do grupo muscular. É muita repetição. Fisiologicamente, o objetivo agora não é a tensão mecânica absurda, mas sim criar um estresse metabólico profundo. A musculatura é inundada com sangue, melhorando a capilarização e o transporte de nutrientes. Então funciona quase como uma recuperação ativa turbinada? Exatamente. Além de criar um ambiente anabólico paralelo, esse aumento brutal do fluxo sanguíneo acelera a eliminação de resíduos metabólicos daquele treino pesado anterior. E o mais importante de tudo, dá um alívio estratégico às articulações e ao sistema nervoso central, que não são exigidos no seu limite extremo. É um ecossistema perfeito. O dia pesado cria o estímulo de força bruta e o dia leve entra reparando, construindo resistência e alimentando a musculatura para aguentar o próximo round pesado. No papel, essa engenharia dentro da academia é formidável. É brilhante, mas olha, toda essa matemática mágica das 182 sessões esbarra num gargalo inegável. O que acontece nas outras 23 horas do dia? Porque o treino, por mais perfeito e cirúrgico que seja, é apenas a faísca, né? O treino é só o estopim. O combustível, a pólvora real que vai gerar a explosão de resultados é a recuperação. Sem essa pólvora, o corpo fica surdo ao estímulo. Esse termo, surdez biológica, é muito preciso. O corpo recebe o estímulo cirúrgico do treino, mas simplesmente não tem recursos para responder. A hipertrofia cessa na hora. E como garantir que isso não aconteça? A recuperação necessária para sustentar uma frequência tão alta é dividida em 3 frentes inegociáveis. A primeira delas, e não tem como fugir disso, é o sono profundo. Fala-se aqui de 7 a 9 horas de qualidade ininterrupta. E por que precisa ser tão rigoroso, ininterrupto e profundo? É que é só nos estágios mais profundos do ciclo do sono que ocorre a grande descarga de hormônios construtores, como o hormônio do crescimento e a testosterona. Sem isso, o anabolismo não acontece. Voltar à academia após dormir mal é o equivalente a, sei lá, contratar uma equipe inteira para demolir uma parede com o objetivo de construir um cômodo novo, mas não trazer os tijolos para a obra.
A demolição A gordura acontece. nunca sobe. Exato. O dano muscular está lá, mas a reparação não. E a segunda frente da recuperação nos leva ao nível celular, que é a hidratação atrelada à reposição de minerais. É muito comum as pessoas acharem que beber muita água já basta, mas existe um mecanismo celular crítico aqui chamado de volumização celular. Como funciona isso? Quando uma célula muscular está perfeitamente hidratada, ela incha. Esse inchaço é lido pelo organismo como um sinal de prosperidade, um ambiente seguro, o que, por sua vez, estimula a síntese proteica. Por outro lado, quando há desidratação, a célula murcha. E o corpo entra em alerta. O corpo interpreta isso como uma ameaça de sobrevivência, como um período de seca severa. O resultado? O ambiente torna-se instantaneamente catabólico. A construção muscular é paralisada de imediato para poupar energia. É fascinante como a nossa biologia é inteligente e reativa. E junto com a água, entra os minerais críticos que são perdidos no suor e na contração muscular intensa. Sódio, potássio, magnésio. Sem magnésio, por exemplo, o sistema nervoso central, que já foi massacrado nos dias pesados, não consegue se recuperar. É aí que surgem as cãibras, a qualidade do sono despenca e o desempenho no próximo treino simplesmente desmorona. Beber água sem repor eletrólitos acaba sendo insuficiente. Nossa, faz todo sentido. Mas a terceira frente da recuperação eu diria que é possivelmente a mais sorrateira e traiçoeira de todas na nossa vida moderna, que é o estresse crônico. E isso levanta uma questão importante sobre a nossa biologia evolutiva. O estresse crônico mantém os níveis de cortisol perigosamente altos. E o cortisol é um hormônio completamente antagônico à testosterona e à síntese proteica em geral. Eles não coexistem bem. Não mesmo. O mecanismo por trás disso está ligado diretamente ao sistema nervoso autônomo. É aquele embate clássico entre o modo simpático e o parasimpático, né? É possível imaginar o seguinte cenário para quem nos ouve. Após um dia longo e cansativo, a pessoa deita na cama e passa umas 2 horas ruminando sobre os problemas do trabalho, e-mails não respondidos, os boletos para pagar. O corpo físico está na cama, mas a mente está numa guerra. Exatamente. Mesmo estando deitado, o cérebro entende que há um predador rondando a caverna. O sistema nervoso simpático, que é o responsável por aquela resposta de luta ou fuga, fica acionado a todo vapor. E enquanto o sistema estiver nesse estado de alerta vermelho, o organismo paralisa qualquer processo a longo prazo. Construir músculos não é prioridade quando se está, teoricamente, fugindo de uma ameaça iminente de morte. A prioridade é sobreviver. Para que a hipertrofia aconteça e para que a recuperação se inicie de verdade, é mandatório ativar o sistema parasimpático, que é o nosso modo de descanso e de gestão. Técnicas para desacelerar a mente à noite, criar uma rotina de desligamento das telas e gerenciar o estresse diário não são apenas rituais de bem-estar. São exigências biológicas. Eles são pré-requisitos fisiológicos absolutos para quem deseja tirar proveito de treinar em alta frequência. É uma mudança total de paradigma. Não é apenas ir lá e levantar peso. É literalmente orquestrar a biologia. E como a gente mencionou lá no início dessa investigação, toda essa precisão contracultural não surgiu do nada, né? Ela vem de titãs que olharam para a norma do fisiculturismo e disseram, olha, a matemática não bate. Foram mentes muito à frente do seu tempo. O Dante Trudel, com o Radical Dog Crap Training, foi quem trouxe essa mentalidade cirúrgica para o logbook e a ideia de que apenas uma série levada ao limite absoluto do tecido humano era suficiente. Ele desafiou a norma do volume infinito de frente. Um verdadeiro pioneiro. Então, a gente teve mentes acadêmicas como o Dr. Scott Stevenson. Ele é tipo uma enciclopédia científica. Ele pegou essa intensidade visceral e brutal do ferro, aplicou a fisiologia avançada e criou conceitos como a ondulação de carga. O Fortitude Training dele transformou isso num sistema sustentável. Eles removeram o ego e inseriram a ciência. Eles entenderam que o crescimento muscular não obedece à vontade do indivíduo de ficar forte. Ele obedece a regras rígidas de estímulo, tensão, nutrientes e descanso. Eles provaram que quando a intensidade e a frequência são calibradas de forma perfeita, o volume excessivo de treino não é apenas desnecessário. Ele é, na verdade, o principal obstáculo para a hipertrofia.
Jogar lixo metabólico no sistema é o que impede o resultado. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa um convite para abandonar a zona de conforto metodológica. O desafio imposto pela nossa fonte hoje é muito pragmático. Fazer um teste rigoroso, um experimento pessoal de exatos 6 meses. 6 meses ininterruptos. A proposta é trocar as 52 chances clássicas de estímulo pelas 182 oportunidades geradas pelo treino full body em dias alternados. 6 meses documentando obsessivamente cada carga num caderno. Aplicando a regra do bisturi com aquela única série letal. Exatamente. Oscilando de forma muito inteligente entre a tensão brutal dos dias pesados e esse banho de nutrientes dos dias leves. E, claro, criando aquele ambiente biológico impecável, com muito sono profundo, hidratação celular e controle do estresse simpático. A promessa é que a matemática pura falará mais alto e os resultados apagam qualquer argumento contrário. E tem um ponto aqui que eu acho fascinante para extrapolarmos um pouco o material. Essa reflexão toda não precisa ficar restrita apenas ao mundo do treinamento físico. Sabe que eu estava pensando a mesma coisa? Pois é. Se a nossa biologia humana responde com tamanha superioridade a estímulos frequentes, consistentes e de altíssima qualidade, em vez de intervenções raras e exaustivas, vale a pena a gente questionar onde mais estamos aplicando a lógica errada. Em que outras áreas da vida? Exato. Em quantas outras áreas vitais, tipo aprender um novo idioma, desenvolver uma habilidade profissional super complexa, ou até no modo como a gente cultiva os nossos relacionamentos. Será que estamos presos a esse modelo ineficaz de agir com intensidade só uma vez por semana? E se aplicarmos a regra de ouro das 182 oportunidades constantes e bem feitas nessas áreas também? Que pensamento fenomenal para a gente fechar a nossa análise de hoje. A supremacia inegável da consistência frequente sobre aquele grande esforço raro e esporádico. A lógica é inabalável. Pequenas doses perfeitas, administradas no tempo exato, constroem impérios, seja na biologia celular ou no desenvolvimento pessoal. E fica aqui o desafio para quem quiser testar essa matemática e tirar as próprias conclusões nessa guerra silenciosa de metodologias. Muito obrigada por acompanhar mais esta investigação aprofundada e até a próxima. Um abraço e até lá.